Olá, esse é o Homemade Gastronomias. Eu sou a Renata. Pratos de família, é a cozinha afetiva, comida de vó. E o prato de hoje é varenikes, um pastelzinho de batata cozido em água e servido com muita cebola douradinha. Também conhecido como pierogi, é muito popular em diversas partes do leste europeu, que teve o mapa muito mudado ao longo dos anos. Minha avó Ali nasceu no Brasil, em Curitiba, em 1921. Portanto, há 100 anos atrás. Seu pai, Henrique, nasceu no então Império Austro-Húngaro e migrou para o Brasil devido às perseguições antissemitas, os pogroms. Além disso, ela se casou com um alemão, meu avô, que foi para o Brasil em meados dos anos 30, porque era judeu, né? Brasileira de nascença, ela puxou a eficiência e o perfeccionismo típicos dos germânicos. Você vai precisar de cebolas, batatas, farinha de trigo, sal, ovos, água morna, óleo vegetal, um tantinho de noz moscada e mais sal para temperar. Primeiro descasca as cebolas e pica bem picadinhas. Se preferir, pode ralar no ralo grosso. Coloca numa panela grande com um bom tanto de óleo e põe para cozinhar em fogo médio-baixo. Isso vai levar um tempinho para ficar pronto e vai precisar da sua atenção, porque as cebolas têm que ser mexidas com uma certa frequência. É importante que a caramelização da cebola aconteça de forma gradual e homogênea. Então, primeiro a cebola vai suar e, portanto, vai soltar líquidos, e depois ela vai secando e finalmente vai caramelizar. Ela vai reduzir bem também, então a quantidade de cebola que você picar pode parecer bastante, mas vai minguar. Se preferir, prepara as cebolas no dia anterior e deixa na geladeira. Tá aí, olha que beleza! Para preparar a massa, põe a farinha e o sal medido numa tigela grande e mistura um pouquinho para distribuir o sal. Faz uma cova, bate os ovos de leve e coloca na cova, adiciona água morna junto, então mexe com um garfo ou uma colher até que os líquidos sejam bem absorvidos pela farinha. Eu acabei colocando muita farinha para começar e não absorveu tudo, mas você pode fazer com a quantidade indicada na receita. Quando ficar uma massa propriamente dita, já dá para terminar de misturar na bancada. A ideia aqui é fazer uma massa lisa e homogênea, trabalhando a massa o mínimo possível. Aí então deixa a massa descansar por uma meia hora, embalada para não ressecar. Descasca as batatas e corta pedaços grandes e põe para cozinhar em água. Depois que levantar a fervura, adiciona um pouquinho de sal. Pode ir retirando esse excesso de espuma que forma. Cozinha as batatas até ficarem macias o suficiente para amassar. E aí escorre, põe tudo de volta na panela e aí amassa enquanto ainda estiver quente, para facilitar o processo. Se preferir, use um processador. Só verifica que não sobraram caroços não amassados da batata, porque senão eles podem rasgar a massa na hora de rechear. Então a gente quer um purê bem lisinho. Já que as cebolas estão prontas e a batata também, está na hora de abrir e cortar a massa. Então enfarinha a bancada e corta a massa em 4 pedaços. Uma mãozinha na hora de abrir e depois o rolo. E quando esticar, abre em todas as direções. Se sentir que está começando a grudar, enrola e põe mais farinha na bancada. Estica, estica, estica. Sempre dá uma levantadinha assim na massa para certificar de que não está grudando na bancada. Mas também para ela não ficar deformada. Cortando aqui um pouco do excesso, porque essa na verdade é metade da massa. E adivinha só? Ficou muito grande. Por isso é melhor cortar a massa em quartos. Estica, estica, estica. Quanto mais fininha, mais delicada e agradável na hora de comer. A espessura ficou boa, mas o tamanho ficou meio pequeno. Então vamos usar um cortador de tamanho maior. Pode ser o tamanho que você preferir. Então você pode rechear direto quando cortar, ou abrir e cortar toda a massa de antemão e depois rechear tudo de uma vez. A massa rendeu 70 discos. Agora vamos terminar o recheio e rechear. Então mistura um tanto da cebola na batata, adiciona sal e noz moscada a gosto e mistura bem. Pega um pouco da batata e pressiona de leve para ficar juntinho. E aí embala o recheio com a massa e se certifica de que está bem fechado. E também de que está bem recheado. Você pode selar os varenikes tanto na mão quanto na bancada, o que for melhor para você.
Passa um pouquinho de água nas bordas da massa para ajudar a selar melhor, caso a massa esteja muito enfarinhada. Aqui a gente fez tanto com como sem e depois de cozidos nenhum dos vareniques acabou abrindo, mas para garantir tem que selar bem selado, com ou sem água. Põe uma panela grande cheia de água para ferver e prepara um suporte para escorrer os vareniques conforme eles estiverem prontos. Aí vai mergulhando os vareniques em farinha de leve as pontas dos dedos para ficar mais fácil de manusear na hora de cozinhar. Dá uma mexida de leve para que não grude nem no fundo da panela e nem um no outro. Mas não põe todos os vareniques para cozinhar de uma vez. Põe uma quantidade para que eles tenham espaço suficiente para correr solto. Isso vai ser importante quando eles começarem a ficar prontos, porque eles vão começar a boiar atingindo a superfície. Quando isso acontecer, é hora de sair da água. E segue cozinhando os outros vareniques até terminar. Escorre uma água quente para tirar aquele excesso de farinha e pode preparar uma forma ou prato para servir. Então põe um pouco da cebola por baixo, os vareniques e mais cebola por cima. Aí dá uma mexida para distribuir por igual, cobre com alumínio e põe no forno por alguns minutos, para ficar bem quentinho, do jeito que minha avó gostava. Tchau, tchau, até a próxima!